Vamos em frente então. Hoje é um dia interessante, ao mesmo tempo especial, porque é o último capítulo, né, dessa aventura pelo mundo quântico. Abordamos ao longo do tempo 14 fundamentos quânticos essenciais que fazem com que a física quântica seja o que ela é. Hoje vamos falar de uma maneira um pouco mais descompromissada com relação a todos esses conceitos, porém tentando mostrar de uma maneira mais palpável a presença desses conceitos no nosso cotidiano, né? Porque a física quântica, acima de tudo, é a física da essência, né? Exato. E que dá sustentação à nossa realidade. Então, de uma maneira direta, indireta, pungente ou menos, existe uma manifestação em nosso cotidiano, né? O que eu queria começar pontuando o seguinte: o porquê que nós entramos na física quântica, né? Porque, veja, nós absolutamente não somos experts no assunto, nós somos físicos, a nossa intenção não foi acadêmica, né? Claro. A nossa intenção, para ser bem sucinto e claro, é porque a física quântica hoje, a nosso ver, está beirando o mundo espiritual. A física quântica, os cientistas, né, que isso que é o bacana de tudo isso, é que é gente de ciência, não são místicos, né? É gente de ciência que está comprovando, trazendo de uma forma científica, aquilo que muita gente já falou no mundo espiritual. Estamos falando de gente muito antiga, né? Estamos falando de um Buda, estamos falando de um Hermes Trismegisto, estamos falando da Blavatsky, estamos falando do próprio Cristo, essas falas todas, né? Que vinha de um conhecimento esotérico, de um conhecimento intuitivo, né? Nós temos hoje cientistas que estão comprovando isso. Então a gente se sentiu quase obrigado na época, nas nossas conversas, né? De entrar, nem que seja de uma forma superficial nos conceitos da física quântica, para dizer, olha, a física quântica, os cientistas hoje estão comprovando que realmente existe o que nós chamamos de mundo espiritual. E que nós não somos só matéria. Isso já ficou absolutamente claro. E nesses 14 princípios nossos da física quântica, a gente, dando uma olhada nesses 14 de forma conjunta, né, a gente percebe que tem alguns, eu identifiquei 4, por se quiser chamar, mas identifiquei 4 que explicam contexto. Então, por exemplo, o princípio da simetria. O princípio da simetria fala das leis do universo, né? Não fala do mundo especificamente da partícula, mas fala do contexto. Depois você tem campo quântico, fala do contexto, né? O princípio antrópico forte fala da intenção criadora, né? Depois você tem o vácuo quântico, que fala desse tempo, né, onde ocorre tudo isto, né, esse tempo de 10 elevado a menos 43 de um segundo, ou seja, o mundo quântico opera nessa dimensão. Então, esses 4 que eu citei falam de contexto. Os outros já falam de partícula. E quando você fala de partícula, eu sinto que fala de nós, né? Porque assim, quando você diz assim, o quantum de energia é um princípio que te arremete à menor parte da energia que existe no universo, não é isso? Sim. Quando você fala, então, qual é o quantum da raça humana? Qual é o quantum da humanidade? Sou eu. Eu sou um quantum. Totalmente comparável a uma partícula. Sem dúvida. Né? Então, eu sou uma partícula da raça humana. Exatamente a mesma simetria. As leis que essa partícula sofre, né? Eu sofro. Então,
é essa a razão por que nós fomos buscar a física quântica. Para entender, por exemplo, que o princípio da complementaridade, né, quando fala que a partícula é matéria e onda, quando matéria e energia, eu sou isso. Eu estou composto de um corpo material, mas eu não sou só isso. Em conjunto com esse corpo, o que eu sou? Uma consciência. Eu sou onda. E eu tenho a capacidade de me abstrair e minha consciência ser somente consciência, né? E penetrar nesse mundo de consciência. Como agora estou no mundo material, minha consciência está aqui, conectado com, então está vibrando numa frequência, né? Porque toda consciência é energia pura é vibração, né? É parte da complementaridade, a onda a onda, o lado onda da partícula é frequência vibracional. E a gente vibra com o quê? Com o pensar e com o sentir. E a partícula tem uma finalidade, a partícula tem uma consciência também micro, mas tem. Ela tem uma finalidade de vida. Toda partícula tem uma finalidade. Não existe partícula que não tenha uma finalidade. Então, assim, eu sou uma partícula. Então, o fato da gente vir e mergulhar na física quântica foi justamente para dizer, gente, olha, presta atenção. Esse mundo que muita gente desconhece ou não quer conhecer porque acha que é bobagem, é um fato. É realmente um fato. Não dá mais para esconder isso. Fazer o efeito avestruz, né? Exato. Não dá, né? Realmente é verdade. Ou seja, nós temos que olhar para a física quântica e aprender com isso, porque nós temos poderes que podem ser exercidos. Não é? Quando a consciência humana, não é, colapsa uma partícula, que é o colapso da função de onda, está interferindo diretamente. Então nós temos poderes. Apenas esses poderes têm que ser treinados, eles têm que ser despertados. Nós temos que despertar para esse mundo. A gente vive sonolento, né, no mundo material. Eu diria que é importante você falar isso, viu? Porque eu vejo que isso tem conexão um pouco com os próximos temas que a gente vai desenvolver daqui para frente. E que me mostra uma coisa importante. Quando eu penso em física quântica, é claro que eu não posso perder a noção de que esses 14 fundamentos estão ocorrendo sempre ao mesmo tempo. Simultaneamente. Só que isso gera em mim um desconforto, porque eu não consigo enxergar esses movimentos acontecendo todos ao mesmo tempo. Por vezes eu me perco em um ou em outro. Então, uma proposta que eu gostaria de deixar, eu acho que é importante falar nesse momento sobre isso, é que se, por exemplo, você conseguir até ouvir novamente os podcasts que a gente comentou, passo por passo aqui, princípio por princípio, e se propor durante uma semana, por exemplo, a entender o que é o princípio da complementaridade, mas de fato olhando ao seu redor e em que momento isso está se manifestando, em que momento a função de onda está acontecendo na minha vida. Isso vai fazer com que... E eu acho que é um caminho importante porque ele é quase material. Sem dúvida. Ele é quase material. Parece que, de uma certa forma, eu quase consigo pegar isso nas mãos. O efeito não local, função de onda, seja o que for. Mas você realmente se dedicar e começar a olhar à sua volta para a gente poder colocar em prática esses conceitos. Aí, à medida que a gente vai exercitando isso, vai ficando cada vez mais simples e palpável. E uma coisa importante que você acabou não mencionando na sua fala, e que eu acho que é importante a gente falar, que uma das grandes dificuldades que nós tivemos foi tirar desse processo o fator misticismo, sem dúvida, que envolve o assunto física quântica e permeia ele o tempo inteiro, né?
que é o famoso você vai mudar sua vida em 3 minutos, vamos ganhar dinheiro, só estalar os dedos, vamos desbloquear isso na sua... Olha, foi bobagem, né? Eu não sei de onde foi tirado isso. O problema todo é esse, de onde foi tirado isso? Porque aí o cara saca aquele livro do fundo da gaveta e fala assim, então, os mestres já falavam isso. Que mestres, né? Então, a gente quis tentar tirar dentro do possível o misticismo de todo esse processo e transformar ele da maneira mais crua e palpável possível. Esse falatório todo que tem aí na internet, né? Para ficar rico, sim, atrair riqueza, é tudo forma comercial de ganhar dinheiro, né? Claro. Mas, enfim, o que eu ia sugerir dentro desse contexto que você colocou, muito bem colocado, é que a gente pode fazer um exercício interessante, né? Eu ia sugerir, você falando me veio essa intuição, né? Que deixa eu ver, o emaranhamento quântico, né? Você lembra do emaranhamento quântico, onde tudo existe, né? Sim. Tudo existe nessa dimensão. Nós temos, e vou sugerir fazer esse exercício. Se você fecha o olho, e vamos entender a nossa limitação nossa consciência pode estar em um foco por vez, né? Mas se você fecha os olhos e você começa a percorrer tudo que gira em torno de você, tudo que te afeta, a tua vida é composta de quê? Pensa, por exemplo, relacionamentos. Quantas pessoas, quantas conexões você tem com pessoas? Cada conexão, né, é um universo. É um universo que te afeta. E te afeta. Cada conexão dela com esses seres humanos, né, compõe a tua rede, as tuas conexões. Isso já é um mundo de emaranhamento, porque cada ser desses está vivendo sua vida. E a vida de cada uma delas é também um contexto universal. Então, o teu contexto universal, com tuas contas a pagar, com o teu trabalho, com as conexões, enfim, com os afazeres que você tem, cada elemento desse compõe teu emaranhamento quântico, que independe de onde está a tua consciência, cada realidade dessa está em movimento. Cada realidade dessa existe, né, para a tua consciência na hora em que você se conecta com aquela realidade. Mas quando você não está conectado, aquilo lá não existe para você, mas ele tem um contexto. Claro que sim. E aquilo está em movimento. Aquilo está pulsando. Sim. Né? Então, assim, este emaranhamento, né, isso que chamamos de emaranhamento quântico, e minha consciência humana, né, nesta dimensão, só consegue acessar um por vez. E na hora que eu acesso, eu dou vida para mim. Né? Dou vida para mim e eu consigo interferir. Quando eu não estou em contato consciente com esses elementos, eles têm sua vida. E a pergunta é, será que eu consigo interferir quando não estou em contato consciente? Mas aquilo lá tem um contexto. Olha só aquele princípio do efeito Zenon. Você lembra do efeito Zenon quântico? O Deus da física quântica? Não, o efeito Zenon, o antrópico forte que o... Sim, perdão, né? Sim, é verdade. O Zenon quântico é o efeito radioativo. Sim, sim. Quando eu, consciência, estou olhando o elemento radioativo, a partícula não é expelida. Sim. Mas quando eu não estou olhando minha consciência, ocorre muito mais radiação do que se eu estivesse olhando. Não é isso? Sim. Então perceba, eu não estou em contato com aquele ponto de emaranhamento quântico, mas ele está funcionando. Ele está em movimento. Ele está acontecendo. E tem N fatores que estão atuando, que é todo o contexto, como o campo quântico, como são as outras consciências que também estão atuando em cima. Então, quando a gente fala assim, puxa vida, tem um problema, né?
e esse problema eu crio foco, etc., ele não depende só de mim, ele depende de muitos fatores, né? E muitas vezes a minha consciência atuando em cima acaba trazendo uma solução inesperada, né? Que é o que a física quântica está trazendo, né? Que é os colapsos de função de onda que ocorrem por N outros fatores. Você me fez lembrar de algo que é essa conexão e interferência em outros universos, né? Claro. Na visão do budismo, o karma ele é ação. Fundamentalmente, karma é ação. Isso. Palavra é ação, portanto a palavra é karma. Sem dúvida. Intenção é ação, por isso intenção é karma. Então é como se a grande roda espiritual ela começa a girar exatamente quando eu me conecto com outros universos, porque eu posso também passar incólume e absolutamente em silêncio por todos esses universos sem que sequer que eu seja percebido. E provavelmente passam pessoas assim por nós. Mas a gente produz isso, essa conexão. E ela vai produzir um resultado. A gente acha que não tem interferência na vida das pessoas, né? A gente percebe isso. A gente tem essa noção. Você fala assim, você pode às vezes se deparar com um familiar seu, por exemplo, e discutir com ele, ou passar por uma situação desagradável, e aí você fala assim, esse cara não está nem aí, ele vai encostar a cabeça no travesseiro e vai dormir. Eu que fico aqui nervoso com isso aí, bobagem minha. Não é verdade. Não é verdade. Você lembra do princípio da ressonância quântica? Claro. Aliás, eu queria trazer o seguinte: correlação quântica, ressonância quântica e basicamente esses dois, mas tem mais outro. Bom, ressonância quântica e correlação quântica, né? Agora estou lembrado, é o efeito no local. São três princípios, não é? Que está dentro do que você está falando. A ressonância quântica, veja, eu posso estar num ônibus. Pois é. E uma memória de medo minha, que não está no meu consciente, pode ser ativada por uma pessoa que está em um processo de medo de forma consciente, e essa ressonância, essa frequência vibracional vai me afetar. Porque ele está sentindo e produzindo uma ação. E produzindo uma ação. Eu vou sair do ônibus com medo. Né? Estes são fenômenos, fatos. Né? Claro. Nós temos situação de gêmeos, né? que é a correlação quântica. Aliás, nós já citamos aqui na parte de correlação quântica e do efeito no local, aqueles exemplos que foram experimentos, né, que foram feitos com DNA, por exemplo, separando o mesmo DNA a quilômetros de distância, quando mexe com um ou outro, simultaneamente também é afetado. A questão do spin, né, no fóton, o giro, né, que nós já falamos também, aquele experimento fortíssimo daquele pesquisador mexicano que dá um texto sobre meditação para duas pessoas que não se conhecem, as pessoas não se falaram, depois são separadas, um em uma sala, outro em outra, são submetidos à luz cintilante, né? E um só foi submetido a esses flashes de luz e outro não. Os pulsos que foram provocados na mente de um ocorreram na mente do outro, né? É feito no local, né? E por quê? Porque já há uma correlação quântica criada através de uma leitura de um texto espiritual. Veja o poder disso, né? Então, todo o universo de pessoas que eu tenho uma afinidade, né? Temos interferências. Todo ser que eu tenho afinidade, um amigo, etc., querendo ou não, eu sou afetado por ele e eu afeto ele. Sim. Então, nós fazemos parte de um tecido, né? Um tecido humano. Muitas vezes nós passamos por momentos de melancolia, por exemplo. Você não sabe de onde vem, de repente a tua energia cai, você fica mais melancólico, mais pensativo,
Você não sabe por quê. Não é? Acho que vai acontecer alguma coisa. Pois é. Vai acontecer alguma coisa. Então, às vezes já aconteceu e você não percebeu, né? Estudando a física quântica, o pouco que nós, não somos cientistas, mas o pouco que a gente averiguou em cima do material, né, que a gente teve acesso, fala, meu Deus, eu estou conectado simultaneamente com todo esse emaranhamento quântico que está ao meu redor. E que, no fundo, esses conceitos todos, isso que eu acho que é o mais fascinante disso, eles são conceitos que já vêm sendo estudados há muito tempo. Poxa, né? Se você pegar a obra de Platão, quando ele fala do mundo das formas, onde tudo já está esculpido, entre aspas, né? Então tem um modelo de cachorro. Aquele modelo de cachorro dá origem a todos os cachorros que você conhece. Então você ouve Platão falar e você fala, pô, que coisa idiota, né? Pois é. Não, ele está falando exatamente disso, né? De um caldo em que tudo existe. Então, isso não... E aí que está. Isso é um ponto que eu acho que é importante sempre a gente ressaltar. Isso é um conhecimento da humanidade. Isso, a meu ver, hoje, tirando talvez astrobiologia ou alguma coisa, ou cosmobiologia, é o ápice do que a gente tem a nível de conceito científico na humanidade. Pois é. E é engraçado como exatamente esses conceitos são martelados e são usados, porque se você não tem nem o básico, ainda não se compreende na plenitude o que é a teoria geral da relatividade, ou a teoria restrita também da relatividade, não se compreende completamente, você vai falar de física quântica, eles vão achar que você é o anticristo. Pois é. Não é nada disso, é só debruçar um pouco de boa vontade, consegue se entender. Entender o básico para poder discernir um pouco mais. Claro, né? Sim. E veja que a gente já citou isso, né? Tudo que nós sabemos de ciência está em 1%, dentro do 1% da energia do universo. Nós não sabemos nada. Nós falamos que 70% é a famosa energia escura, que ninguém sabe o que é. Ninguém sabe o que é. Aliás, agora começam a aparecer as primeiras teorias, né, sobre a energia escura, estudando os buracos negros. Exatamente. Né? Mas não fazemos a menor ideia. Só sabemos que a luz não é refletida, né? Só se sabe isso. 25% desse universo de energia é matéria escura, que também a gente não sabe o que é. 4% é plasma. Isso dá 99% do universo. Ou seja, todo o conhecimento da raça humana está limitado a 1%. Então, eu diria assim, nós temos o dever para conosco, né, de, pelo menos, aquilo que já os cientistas desvendaram, dar uma pincelada para poder abrir um pouco mais os olhos. Né? E a gente está falando de 1%, de 1% de um universo visível e possível. Exato. Eu não estou falando de 1% de um universo espiritual. Exato. Ou de outros níveis de dimensão. Porque parece que você está falando uma coisa de maluco, mas não é. Claro. Isso que a gente está conversando aqui, você pode dar o nome de física quântica, mas você pode, ao mesmo tempo, se embrenhar no mato e encontrar lá um casal que vive lá no meio do mato, e eles vão entender perfeitamente o que é ressonância quântica. Eu tenho a convicção plena de que, dando uma pincelada em cima desses conceitos, tomando consciência de que nós não somos só matéria, nós realmente somos mais do que matéria, somos uma consciência inteligente, onde há uma intencionalidade de evolução, intencionalidade de vida, né, inteligente, e vivemos dentro de um contexto de partículas e energias, né, é o mínimo que, como seres humanos, né, deveríamos entender para sermos um pouquinho mais humildes, né? E tentar praticar a maior lei universal, que é o amor incondicional, né? Que é realmente a energia básica, né? Que movimenta o universo. E que é acessível a todos nós. Porque está dentro de nós, porque nós somos isso. Claro. A nossa consciência, que é o nosso âmago, né? Que é a nossa
pedra fundamental como seres, né? É fundamentada no amor universal. E que nós não fazemos a menor ideia do que realmente é. Não, isso eu tenho convicção. Né? Porque o que chamamos de amor, muitas vezes são pulsos emocionais ou hormonais. É isso que chamamos de amor. Né? Que são lampejos. Não é que não seja, é a periferia da essência. Né? Está conectado, claro que está conectado. Quando eu me importo com outro ser, isso também faz parte desse amor universal. Mas é periférico. O real sentimento de amor é indescritível. Mas o real sentimento de amor é uma liberdade absoluta. Né? Onde você não está preso absolutamente a nada e está conectado à criação. Né? Você está conectado ao movimento básico do universo, que é a expansão e que é a criação. Né? É por aí a coisa. Né? Então, assim, a gente faz votos para quem acompanhou toda essa fala, nossa fala de física quântica, né? Repetindo, não é um curso de física quântica. Exatamente. É uma lambida no sorvete, né, para ter um sabor na boca, né, sobre o que é e uma constatação de que nós não somos só matéria. E que há um mundo espiritual, efetivamente, tirando o jargão todo enfim, dessa parte mística, né? O místico não deveria ser místico, vou abraçar a árvore. Não, é concreto. É um mundo concreto, apenas não vemos ele, mas é um mundo concreto, é real. Sem dúvida nenhuma. E que está interferindo cotidianamente a cada segundo em nós, nele e ele em nós. Né? Então, abrir os olhos de que realmente as leis universais comandam a nossa vida. A palavra karma que você citou, que tem uma conotação extremamente negativa, né? E que não é. E que não é. O karma também é positivo. Claro que sim. Né? A ação gera consequências, positivas ou negativas, ou neutras. Sim. Né? Ação. A gente não consegue ficar quieto, nós estamos permanentemente atuando, mesmo quando estamos dormindo, mesmo quando você está meditando. Basta sentir e pensar para você atuar. Sim. Então, nós somos geradores de karma permanentemente. E aí vem a questão, conhecendo tudo isto, a nossa missão é gerar karma positivo para nós e para a humanidade. Olha, eu sinceramente achei que esse arco de física quântica que a gente abordou, pelo menos para mim particularmente, me ajudou muito até a compreender, eu diria que deixar mais firme bases que já existiam, mas de uma maneira mais sólida, e ao mesmo tempo abriu novas perspectivas, né? Sem dúvida. E entre essas perspectivas novas, fica aí o nosso convite a quem nos ouve. A partir do próximo podcast, a gente vai entrar num novo ciclo, abordando outros assuntos, né? Isso ainda vamos ter que aguardar até o próximo, mas assuntos do cotidiano. Exatamente. Então, eu particularmente creio que seria bastante relevante, com calma, ainda que uma vez por semana, reler de novo, eu ouvir de novo o que a gente falou, sobre cada um dos princípios e começar a colocar isso para dentro. Para mim, o que você disse é uma pérola, né? O essencial é a partícula, ela é onda e matéria. Eu estou matéria, mas eu também sou onda. A vida espiritual, ela existe, é presente, ainda que eu não esteja vendo nesse momento, mas ela está aqui. Mesmo que não queira ver, né? Mesmo que eu não queira ver, mesmo que eu esteja adormecido para ver, a vida espiritual, ela existe, a vida dos nossos sentimentos existem. Sentimento não é bobagem. Parece ridículo falar isso, né? Mas não é bobagem.
emoção não é bobagem, o nosso intelecto não é bobagem, e a minha capacidade reflexiva não é bobagem. Sem dúvida. Veja que muito se fala assim, tenha fé. Tenha né? fé. Quando você tem fé que existe um mundo espiritual, mas você não sabe nada, é uma coisa. Agora, ter fé, porque você conhece de fato que existe, né? É bem diferente. Claro que sim. Né? É uma fé corroborada, uma fé com base. Né?